Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez, mais um IBN em casa. Que bom ver vocês em perfeita paz, em plena paz e santo gozo. Obrigado por estar permitindo a entrada aí no seu lar e poder ministrar uma palavra, ou seja, compartilhar o coração de Deus através da sua palavra. Vamos fazer uma oração dando início a mais um IBN em casa. Pai da glória, eu te exalto, bendito seja o teu nome, santificado seja o Senhor, tu és o dono de tudo. Tu és o Deus da nossa salvação, tu és o Deus em quem temos crido e a nossa esperança está em ti. A nossa confiança está na pessoa de Cristo Jesus, que tem nos sustentado até aqui com certeza. Tem trago convicção ao coração de toda a igreja que esse é um período em que o Senhor vai avivar a obra do Senhor na terra. Coisas maiores ainda acontecerão nessa nação. E como igreja, nós não arredamos o pé da oração, da busca, desse clamor direcionado para que o Senhor intervenha nessa causa da nação, nessa crise sanitária e em todas as outras áreas também, espiritualmente falando, que o Senhor renove as nossas forças como igreja na terra e nos dê a plena convicção de que estamos caminhando para o alvo, para a Canaã celestial, o alvo prometido da nossa grande vitória. Está bem próximo, Jesus está às portas e isso é motivo de nós congregarmos ainda mais, alinharmos ainda mais o nosso coração em nome de Jesus. Eu abençoo essa casa aí agora que vai receber essa palavra de bom grado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é sempre muito importante frisar para que você compartilhe o link. Amém? Faça uma força-tarefa para que o IBN em casa chegue mais longe, vá mais longe. Eu tenho um texto da palavra de Deus para compartilhar com vocês, que está no Evangelho de João, no capítulo 9. Esse texto, para mim, ele é muito importante, porque é um milagre que Jesus opera e que tem a ver com esse tempo, creio eu que tem a ver com esse momento também. Tem lições a nos ensinar em relação a esse período que nós estamos passando. O texto diz assim, capítulo 9 do Evangelho de João. Jesus caminhava e enquanto ele caminhava, havia um cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Até aqui o texto que eu quero compartilhar faz parte desse milagre, um milagre muito conhecido, sobre a cura de um cego de nascença. É importante frisar que esse milagre aqui era um milagre, na visão deles, extraordinário. Não havia um histórico de um cego de nascença voltar a ver. Porque o cego de nascença, ele nasce sem a sua íris. Então, o olho fica como aquela superfície apenas branca. Essa parte branca que nós temos do olho. Então, Jesus faz um milagre ali terrível, grandioso, poderoso. Mas o que chama atenção nesse texto, e é o que eu quero frisar para que os irmãos também possam meditar aí na casa de vocês, é a forma da abordagem dos discípulos em relação a esse cego. Eles perguntam para Jesus, quem pecou
para que esse homem nascesse cego? Ele pecou ou os próprios pais? Porque eles tinham fortemente isso no coração, de que isso era uma maldição por conta de pecado. Quem estava sofrendo é porque tinha cometido algum tipo de pecado. Então eles tinham isso muito forte na sua cultura religiosa. Esse julgamento, esse pré-julgamento, eles concebiam essa ideia de que se alguém estava sofrendo justamente porque havia pecado, ou ele, ou até propriamente os seus pais. Jesus responde tranquilamente isso aí. Jesus disse assim, nem ele, nem os pais dele, isso aqui simplesmente aconteceu para que nele se manifeste a glória de Deus, as obras de Deus. E então, pensando sobre isso, eu quero fazer alguns destaques aqui, que eu anotei, a respeito desse texto, para ser bem prático na nossa meditação. Vejamos aqui, em primeiro lugar, que esse cego ele estava numa vida tribulada. O homem era um mendigo por conta dessa deficiência. Ele vivia a pedir esmolas. Vivia na beirada da estrada, na beira da estrada, nos cantos, nos lugares, à margem, à beira do caminho. Então, existem tribulações, existem enfrentamentos nas nossas vidas que servem para evidenciar a glória de Deus. Esse é o primeiro destaque que eu considero com vocês. Talvez a pandemia tenha revelado algumas coisas em relação à igreja e o povo de Deus. E uma dessas eu quero deixar bem claro aqui hoje. Não é culpa de ninguém. A gente pode até achar deficiência em algumas autoridades, pessoas que poderiam ter amenizado a dor do povo, que não fizeram. Tinham competência para isso, mas não fizeram. Mas realmente nós não podemos atribuir culpa num momento de pandemia como esse. Eu quero utilizar das palavras de Jesus aqui, que isso não é apenas o diabo, não é apenas o pecado da nação. Teve pessoas aí falando assim que essa pandemia aqui no Brasil aconteceu porque alguém no carnaval passado, 2019, arrastou um Cristo pelas ruas do Rio de Janeiro, afrontar a pessoa de Jesus e por isso. Não, a pandemia não é uma punição apenas por isso, porque isso já acontece há muito tempo. O que está acontecendo acredite no que eu vou dizer, a pandemia, ou seja, qualquer tribulação que está acontecendo nesse tempo presente, é para ficar evidente a glória de Deus que será manifestada através de mim, através de você, na sua casa, na sua família e em todos os lugares dessa nação brasileira. Amém? Você crê nisso? Então, as tribulações que enfrentamos na nossa vida servem para evidenciar a glória de Deus. Segundo lugar, quero mencionar que ainda que o processo, ou seja, o método que Deus escolheu para abençoar, ou para curar, ou para tratar, ainda que esse método pareça estranho, pareça contraditório, todavia é necessário que haja obediência. É necessário que eu creia que mesmo debaixo de um processo dolorido, uma metodologia doída, difícil e que tem a ver com os cumprimentos bíblicos, tem a ver com o cumprimento escatológico do fim. É difícil de admitir as tribulações, perda de familiares, sentimos na pele o que está acontecendo. Esse cego aqui sentia, porque ele não via, então ele sentia na sua pele a dificuldade de se locomover, viver, era uma tribulação. Porém, isso estava acontecendo, o método que Jesus estava utilizando para abençoar ele, aparentemente contraditório, ele obedeceu. Isso mostra que o tempo é um processo e que às vezes na angústia, no momento de tribulação, esse processo, esse tempo, esse jeito, essa estação que estamos vivendo, pode nos devolver a oportunidade de crer novamente, de obedecer mais um pouco e em nome de Jesus romper. Aquele homem nasceu cego e não tinha nada que poderia mudar, ele já era desesperançado, mas agora ele obedeceu e a resposta
a esse método que Jesus utiliza, vai curar aquele homem, esse processo dolorido. Jesus vai cuspir na terra, algo que foi feito ali, um lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego, anti-higiênico, algo no mínimo anti-higiênico, algo complicado, um método difícil de ser admitido, porque nós queremos a cura, às vezes nós queremos até dar o jeito, nós queremos o milagre, queremos ensinar a Deus a fazer, mas não é assim. Não. Obedeça à metodologia de Deus nesse tempo de tribulação, para que a glória de Deus se manifeste. Amém? E por último, nós percebemos que o cego de nascença aqui, existe na vida dele aqui, comparando com a nossa, há momentos em que, quando obedecemos totalmente a ordem de Deus, o resultado é milagre. Então, obediência gera providência. Obediência gera milagre. Ele obedeceu algo difícil, porque algo que Jesus fez ali, inédito. Ninguém nunca tinha cuspido no chão, pegado, feito um barrinho, uma bolinha com lodo e untado, ungido os olhos de alguém. Jesus ungiu os olhos do homem, untou, a Bíblia diz que untou, com a saliva, com barro, algo até um pouco nojento, porém, debaixo da obediência daquele homem, o milagre foi gerado. Eu acredito que tem coisas que Deus vai fazer conosco agora, que não dá para explicar. Está fazendo agora, não tem como explicar, mas tem como esperar para ver, porque quem espera no Senhor sempre será alcançado pelo seu milagre. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, caminharão e não se fadigarão, olha, correrão e não se cansarão. O Senhor tem promessa de renovo, o Senhor tem promessa de avivamento, o Senhor tem promessa de devolver a nós a visão perfeita nesse ano, na autoridade do nome de Jesus, apesar do caos e da metodologia e do tempo e do processo usado para esse tratamento. Essa é a palavra, essa é a meditação do nosso coração, que vocês possam aí analisar aí o ponto alto dessa ministração e entre si também compartilharem, ministrarem uns sobre os outros, porque vai fazer toda a diferença na casa de vocês. Oremos. Espírito Santo, obrigado por essa palavra. Aviva a tua obra no meio dos anos e a torna notificada no coração de toda essa nação e da igreja do Senhor. Nesses lares, nessas casas que estão recebendo a tua palavra, haverá um avivamento genuíno, haverá milagres, debaixo de obediência, debaixo de evidências, que em meio ao processo dolorido, difícil, o Senhor tem uma resposta inédita para o teu povo nessa nação. Eu creio nisso, Jesus, e declaro que sobre essa família, essa casa, esse casal, os filhos, virá um tempo de milagre, de visão perfeita, clarear a nossa visão para enxergar novamente. Aquele homem foi ao tanque de Betesda, voltou vendo, diz a palavra, e nós sairemos dessa vendo, enxergando, tendo revelações da parte de Deus. Em nome de Jesus é que eu abençoo essa casa para a glória de Deus. Amém. Viva um novo tempo. Deus é bom. Fiquem na paz. Um abraço no nome de Jesus.